Deus, quem impedirá? Deus me inspirou a discorrer esse Salmo de número 27, para que possamos nessa tarde aprender um pouco mais com o nosso Deus. Salmos de número 27, salmo este cantado por Davi. Diz assim os Salmos de número 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele e somente nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor só no domingo. Não, irmão, só quando eu precisar de um milagre, aí eu venho aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia! Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Quantos podem dizer amém, irmãos? Irmãos, eu não quero me demorar, quero ser bem objetivo naquilo que Deus pôs no meu coração, mas sou grato a Deus por esse dia, por essa data. Louvar a Deus pela vida de alguns amigos que estão aqui na minha retaguarda. Bom, o Pires que nos fez o convite, Deus abençoe sua vida. Irmão Sérgio, que eu conheço como Pio, porque eu tenho uma intimidade grande, moço é uma benção. Ele ia nas vigílias, rapaz, lá numa favela, lá onde eu morava mais de 7 anos atrás, que para entrar lá era só o sangue de Jesus. Mas ele ia, não só ele ia, irmãos, ele ia juntamente com o irmão Israel. O irmão Israel colocava ele na frente. O irmão Israel não é bobo, você vai na frente que eu vou na retaguarda. Irmão Israel, uma bênção, essa família abençoada, na Léo, sua família, Deus abençoe. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu vi aqui, irmão Pastor Edson. Que voz é essa? Pastor Edson é uma bênção, em nome de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Ouvi uma voz dessa, mas depois um pato rouco desse, é melhor aquela voz ali, né, irmão? Vai fazer o quê? Ninguém pode ter tudo, cada um foi com o dom que foi chamado, irmão. Glória a Deus. Eu tenho certeza que mesmo nessas condições Deus vai nos usar, irmão. Não é que eu sou rouco na minha voz, é assim mesmo, irmão. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Richard, que está uns dias comigo aqui em São Paulo, está na minha casa, homem de Deus, tem pregado a palavra de Deus, e hoje eu dei uma folga para ele. Hoje chegamos numa vigília, era 5 horas da manhã. Está aqui esse servo de Deus, muito usado por Deus, irmãos. Deus abençoe, enfim, a todos. Estou feliz pelo convite, irmãos, e eu quero aqui falar algo de Deus com os irmãos, que Deus colocou no meu coração e confirmou através do bispo dessa igreja. Bispo, Deus abençoe sua vida, bispo. Deus abençoe, uma simpatia, homem de Deus. Espero sempre ser digno de estar aqui neste altar ministrando a palavra do Senhor, porque eu sei que se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu, primeiramente Deus, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Deus abençoe sua vida, queridos. E Ele me inspirou, eu falei, estamos na mesma fiação quando Ele falou dos valentes. Para entendermos esse salmo de número 27, precisamos compreender como é que esse salmo ele foi cantado. Ele foi cantado em um período que Davi tinha acabado de assumir o reinado. Porém o rei que lhe antecedera era um rei chamado Saul. Saul, irmão, ele já tinha perdido a moral com Deus, ele já tinha perdido a honra com Deus. E quando o homem ele perde a honra, ele perde a honra no céu primeiramente. Quando ele perde a honra no céu, ele também perde a honra na terra.
Tanto é que Deus chamou Samuel e disse: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado ele para ser rei de Israel? E quando eu li esse versículo, irmão, esse texto, eu confesso que alguns dias atrás eu chorei, porque eu creio, irmãos, piamente, que Cristo está perto ou próximo para buscar a tua igreja. Aleluia. Arrebatamento na igreja não já se fala mais. Parece que arrebatamento virou coisa do passado, virou uma coisa quadrada, cafona. O que está na moda, irmão, é que Deus vai te dar, é que Deus vai fazer, é que Deus vai virar. Toma posse da vitória. É a noite da vitória, a noite da virada, a noite do milagre, a noite da chave, a noite do socorro. Eu sei que Deus, ele tem tudo isso e muito mais para nós, porque Jesus, ele disse que era para nós termos vida e vida com abundância. Porém, esse não pode ser o nosso foco. Esse não pode ser o foco da igreja. O foco da igreja ainda tem que ser o céu, porque é para lá que nós vamos, irmãos. É para lá que nós vamos. E se eu fosse você, eu melhorava um pouco e colocava algumas coisas no altar, para que Deus não possa pegar você naquele dia desapercebido. Porque coisa dura é você cantar, é você pregar, é você ser um servo de Deus, mas Deus te rejeitar. Irmão, e já tem gente por aí que Deus já rejeitou faz tempo. Está cantando, mas Deus já rejeitou faz tempo. Está pregando sim, mas Deus já rejeitou faz tempo e não tem consciência disso, ou até tem, mas já não tem mais consciência. Mas, irmãos, eu quero pregar para você que está aqui nessa tarde e que tem uma consciência boa e sabe que a qualquer dia ou a qualquer momento Cristo irá vir buscar a tua igreja. Saul, ele entrega o trono para Davi de uma maneira caótica, porque assim não dizer, porque junto com o trono veio os problemas, e Davi nesta época estava enfrentando um grande problema. A história vai dizer que os rios não têm água, se secaram. Na mesa dos israelitas falta pão, falta manteiga, falta alimento, e o povo começa a murmurar. Davi está preocupado, não sabe o que vai fazer, e a história diz que ele procura o sacerdote, e o sacerdote da época era o sacerdote por nome Natã, e Natã vai consultar a Deus e começa a esclarecer para Davi o que estava acontecendo, e diz: Davi, o negócio é o seguinte, tudo isso está acontecendo porque tem um povo aí que está clamando, tem um povo aí que está de joelho cobrando de Deus uma promessa. E Davi diz: que povo é esse? São os gibeonitas, Davi. E Natã começa a contar a história dos gibeonitas, que está narrado no livro de Josué, no capítulo de número 9. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que essa nação, os gibeonitas, foi a nação, irmão, que enganou Josué. Josué estava conquistando todas as terras da época, conquistou Ai, conquistou Jericó, e os gibeonitas, preocupados, o que eles fizeram? Rasparam a sua cabeça, pegaram as suas roupas de gala, colocaram no guarda-roupa e colocaram roupas velhas, pegaram os cascos dos cavalos, arrancaram fora, foram lá no estoque de vinho, pegaram os vinhos estragados e colocaram no bornal, foram na lata de lixo, pegaram pão embolorado e colocaram na bolsa e foram se encontrar com Josué. Quando chegaram diante de Josué, se prostraram e disseram: tem misericórdia de nós, Josué, quando chegar na nossa terra, não nos faça nenhum mal. Josué disse: como eu vou fazer algum mal? Vocês já estão acabando. Ele disse: pois é, nós viemos de uma terra longínqua, Josué. Mentira, irmão, eles eram vizinhos. E ele disse: Josué, para provar que nós viemos de longe, nós trouxemos alguns presentes, pão, mas já embolorou, o vinho já até se estragou, Josué, olha para os nossos cavalos, já não tem mais casco. E Josué disse: não, tudo bem, mas o que vocês querem? O que nós queremos, Josué, é que você jure no nome do Deus a você que você serve, que quando você chegar lá na nossa terra, você não vai fazer nenhum mal a nós. Josué disse: não, está jurado. Eles disseram: não, assim não, vai ter que colocar a mão na coxa, Josué, e jurar no nome do Deus de Abraão, no nome do Deus de Isaac. E Josué, sem consultar a Deus, irmão, ele faz um juramento. Deixa eu dizer uma coisa: o que tem de gente sofrendo porque toma atitude sem consultar a Deus, casa sem consultar a Deus, namora sem consultar a Deus, segura aí, varão, compra carro sem consultar a Deus, fazem coisas que Deus não
melhorou, irmão. Agora aquele povo estava debaixo de uma promessa. Só que o desviado do Saul, irmão, não respeitou isso. Entrou no arraial dos gibeonitas, destruiu tudo, matou as mulheres, matou os homens. Porém, sobrou uma remanescente. E a remanescente que sobrou caiu de joelho. Quando caiu de joelho, Deus olhou e falou assim: é verdade. E aí a mão de Deus pousou sobre o povo, ou pesou sobre a nação, que Davi estava responsável. Então o povo começou a pagar por causa da consequência que Saul cometera. Quando Davi ouviu isso, Davi disse assim: não, eu vou pagar essa dívida. Porém, irmãos, quando Josué, escuta isso aqui, quando Josué jurou, passou-se alguns dias, Josué chegou lá no arraial, o povo estava em festa, com roupa de gala. Josué olhou e disse: mas que diabo é isso? Cadê as roupas velhas? Roupa velha? Que lá era para te enganar, Josué. Não, mas eu vi os pão estavam embolorado. Olha lá para o nosso estoque para a padaria, só tem pão de primeira qualidade. O vinho, nós estamos no melhor vinho. Irmão, Josué não ficou na carne não, Josué ficou foi no osso. De tanta raiva que ele ficou, Josué disse: eu vou acabar com tudo. Aí Deus olhou e disse: vai acabar com quem? Você pode até prometer no teu nome, Josué, e não cumprir, mas você falou foi no meu nome, e no meu nome as coisas são diferentes. Aleluia. As pessoas podem até cumprir, prometer algo para você e não cumprirem, mas irmão, quando meu Deus cumpre, irmãos, Ele vai até o fim com a sua promessa. Ele vai até o fim com aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu, fica tranquilo, minha querida, Ele vai ser fiel para entregar na tua mão, porque a história, a Bíblia diz que agindo Ele, quem é que vai pedir, irmão? Operando Ele, prometendo Ele, irmão, quem é que vai pedir o milagre? Quem é que vai pedir a providência? Quem é que vai pedir o socorro da parte dele? Eita Deus, enquanto você está aqui, irmão, a providência está entrando lá dentro da tua casa, está invadindo a tua tenda, está indo de encontro à tua família, porque o milagre de Deus, irmão, vai mudar a tua história aqui nessa noite. Aleluia. De Deus, irmão. Glória a Deus. Josué disse: não posso tocar, então eu vou fazer o seguinte: a partir de hoje vocês vão ser rachadores de lenha e tiradores de água do altar de Deus. Eles disseram: nós racha lenha, nós tira a água, mas em nós, Josué, você não pode tocar. Aleluia. Nós vamos morrer rachando lenha, tirando água, mas em nós, debaixo de uma promessa, meu filho, e você falou no nome do Deus a qual você serve. Irmão, o tempo passou, Saul destruiu tudo. Quando Davi ouve essa história, Davi vai lá no arraial dos gibeonitas. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele vai pagar a dívida. Ele fala: o negócio é o seguinte, meu povo está sofrendo por causa de vocês, vim aqui pagar uma dívida. O que é que vocês querem? Eles disseram: nós queremos 7 da linhagem de Saul. Traga, entrega na minha mão e está paga a dívida. Davi disse: deixa comigo. Foi lá e pegou 7 da linhagem de Saul e entregou na mão deles. A Bíblia diz que eles mataram 7 da linhagem de Saul. Quando mataram 7, a história diz, irmão, não é a Bíblia, a história diz que os rios voltaram a produzir água. O pão voltou com abundância na mesa dos israelitas. A mão de Deus começou a favorecer o reinado de Davi. Davi viu o sinal de Deus e disse: agora eu vou descer lá. Eu não prometi nada para eles e não devo nada para eles. Chamou 7 dos seus valentes. Irmão, vou contar a história de um só valente, que chamava Elenã. Era o mais frouxo, pastor. Era o valente mais frouxo. Deixa eu lhe contar, um dia ele estava na batalha com Davi. Ele disse: rei, eu estou com sede. O rei disse: vai na fonte, bebe correndo e volta, porque eu preciso de você. Ele correu na fonte. Quando ele chegou lá, tinha 2 leões. Ele disse: meu Deus, se eu esperar esses leões beber água, o meu rei vai perecer. Ele vai lá na fonte, mata os 2 leões, bebe água e volta para a batalha. Esse aí era o mais frouxo, irmão. Ele morava numa aldeia, a história diz. E nessa aldeia tinha um leão que matava as crianças. O que é que ele fez? Ele fez um buraco de 4x4, 4 de fundura e 4 de largura, e colocou algumas folhas em cima. À noite o leão saiu, irmão, para aterrorizar a aldeia. Caiu dentro da armadilha. O povo começou a comemorar porque viu o agir de Deus. Só que no meio do povo que comemora, sempre tem um murmurador, irmão. Sempre tem aquele que reclama. Foi muito louvor e pouca palavra.
Ah, não sei não, os varões entregou a rosa, mas a rosa estava meia murcha. Pastor, sempre no meio daqueles que comemoram, tem aquele que murmura. É verdade. Tem aquele que reclama. Tem aquele que não concorda com nada. Aí estava o murmurador lá e disse: grandes coisas. Caiu dentro do buraco, mas está vivo. Ele não ouviu isso. Foi lá, bispo. Pulou dentro da porta. Matou o leão e subiu para cima. Disse: está resolvendo o problema? Esse aí era o mais frouxo, irmão. Davi chamou 7. Falou: vem comigo. Para que rei? Chegou lá e disse: eu quero falar com cabeça. Pois não, falou: eu quero os corpos. Me dá os corpos aqui. Não, rei, que é isso? Não, eu não prometi nada com vocês, eu quero os corpos. Não pode levar. Falou para os valentes: pega lá 7 corpos, 7 valentes, pode pegar o corpo. Aí Davi olha para o príncipe e diz: agora eu quero o corpo de Jonatas, o meu amigo que está aí, e o corpo do pai dele, Saul, eu quero para enterrar lá na minha terra. Não, rei, é tudo com você. O rei pega os corpos dos dois, e a história diz que com as próprias mãos ele enterra os corpos de Jonatas e de Saul. Quando ele enterra o de Saul, tudo bem, só que quando ele vai enterrar o de Jonatas, ele cai de joelho, e diz a história que ele coloca pano de saco sobre a tua cabeça e lança cinzas, e não quer se levantar mais. Davi é especialista em fazer isso. Ele fez isso quando Absalão morreu. Quando ele toma essa atitude, irmão, não tem ninguém que levanta ele. Davi mata, a história diz. Aí, irmão, o rei está fragilizado, o rei está imune aos seus adversários. A notícia chega lá em Gate. Quem é que morava em Gate? Os irmãos de Golias. Sabe por que Davi pegou 5 pedras no ribeiro? Porque ele sabia que Golias tinha 4 irmãos. Os 4 irmãos de Golias, a família de Golias, era da família dos Anaquins, dos Recaíns, os gigantes de Anak. Ele se reúne e diz: o rei está fragilizado, vamos vingar a morte do nosso irmão agora. E ele sai de Gate. O primeiro irmão de Golias se chamava Esbe-Benob. Irmão, para você ter uma ideia, quando eles atingiram a maioridade, a mãe de Golias media quantos metros? Quantos metros? Quase 3 metros, não é isso? A mãe de Golias olhou para ele e falou assim: meu filho é o único anão da família. Esbe-Benob media 8 metros e 10 de altura. A lança dele pesava 6 quilos. E o nome Esbe-Benob significa aquele que se assenta na cabeça do inimigo. Ele disse: eu vou lá, vou me assentar na cabeça de Davi, vou me assentar no trono dele e vou me assentar no lugar dele, porque ele destruiu a minha família e agora eu vou destruir o reinado dele. E aí a história diz que sai Esbe-Benob sai sozinho, 8 metros e 10. E quando ele está chegando perto de Davi, viu Davi prostrado, que ele fala: agora eu acabo com ele. A história diz que um dos valentes, por nome Abissai, pula na frente e disse: você vai na onde? Ele disse assim: sai daí que meu negócio está com você. Ele disse: irmão, para chegar ali tem que passar aqui. Você não entendeu, irmão? Vai ser nos momentos difíceis da sua vida que você vai conhecer quem é que está do teu lado e quem é que não está. E eu quero profetizar nessa tarde que Deus vai levantar amigos para te ajudar. Deus vai levantar pessoas sinceras para te ajudar no meio dessa caminhada. Irmão, eu não estou falando de falsos amigos, eu estou falando de verdadeiros amigos. Você veio aqui nessa tarde para ouvir essa palavra. Deus vai afastar falsas influências, Deus vai afastar
O meu Pai está presente. Não, vamos formar uma frase, você não entendeu. Quando o teu inimigo querer se assentar sobre você para te jogar para baixo, quando o teu inimigo querer se assentar no teu ministério, no teu casamento, o meu Pai estará presente para poder te defender. O meu Pai estará presente para poder te dar vitória. O meu Pai está presente aqui nessa reunião para poder colocar você de pé. O meu Pai está presente para abrir porta. O meu Pai está presente para poder te ajudar. O meu Pai está presente para poder te socorrer. O meu Pai está presente para poder te levantar. Ele está presente, Ele está presente. Ele está presente, Ele está presente. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porque Ele está presente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, bispo. Eu estou sentindo a presença de Deus em cima desse altar. O meu Pai está presente nessa reunião. O meu Pai está presente nesse congresso. Esse congresso é de Deus. Esses varões são de Deus. Essa sentação de Deus, essa casa de Deus. A presença de Deus é real aqui. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Vamos lá, Badão. Vamos lá, porque eu quero chegar no Salmo 27. Abissai, irmãos. Ele, primeiro, quando Esbebenob se levanta para se assentar, quando ele pensou em gingar, Abissai primeiro cortou o tronco da perna. Quando ele pensa em cair, ele arranca a cabeça fora. Tamanho é documento. Aleluia. Quando ele tomba, ele olha para o rei e diz: a história está comigo. Você está comigo, você tem amigo.